Oi gente, de novo, aqui é o Bruno de volta com mais uma história sinistra que vai te deixar de cabelo em pé. Hoje, vou contar para vocês não só uma, mas 10 histórias de relatos assustadores que aconteceram com coveiros, pessoas que estão todos os dias ali, lidando com o que muitos de nós tememos, a morte e tudo que ela pode trazer. Essas histórias vieram de diferentes lugares, e o que elas têm em comum é o fato de que o medo ultrapassou o mundo dos vivos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara para sentir o medo de perto, porque essas histórias são reais e vão te fazer pensar 2 vezes antes de entrar em um cemitério à noite. Relato 1, o chamado do silêncio. Meu nome é João, sou coveiro há mais de 15 anos, e achava que já tinha visto de tudo. Mas naquela noite, algo mudou para sempre. Era uma madrugada fria, o tipo de noite em que o vento corta a pele, e a escuridão parece se espalhar além dos limites do cemitério. Meu trabalho era cavar a cova para um enterro agendado para o dia seguinte. Enquanto eu manejava a pá, o silêncio absoluto me envolvia, até que, de repente, ouvi um som estranho, como um sussurro. Um som que parecia vir de debaixo da terra. No começo, pensei que fosse o vento brincando com minha mente cansada, mas o som continuou, baixo, persistente, chamando. Interrompi o trabalho e olhei em volta, mas tudo estava quieto. Voltei à tarefa, tentando ignorar o desconforto crescente, mas o som se tornava cada vez mais claro. Parecia uma voz, fraca, pedindo ajuda. Meu coração começou a acelerar, e as mãos, trêmulas, mal conseguiam segurar a pá. Quando finalmente terminei de escavar a cova, o som ficou mais alto, quase um grito abafado. Foi então que senti algo gelado no meu tornozelo. Olhei para baixo e vi, com horror, uma mão pálida e decomposta emergindo da terra ao lado da cova. Gritei e tentei me afastar, mas a mão me agarrou com força, puxando-me para baixo. Lutei com todas as forças, chutando e tentando soltar minha perna. A mão apertava cada vez mais forte, e o som dos sussurros se transformava em gritos de desespero. Quando finalmente consegui me soltar, corri o mais rápido que pude, deixando para trás minhas ferramentas e qualquer vestígio de coragem. O cemitério, que antes era meu refúgio de paz, agora se tornará um lugar de terror. Naquela noite, percebi que os mortos nem sempre ficam quietos em suas covas. Desde então, evito trabalhar nas noites de lua nova, pois sei que o silêncio pode ocultar muito mais do que imaginamos. Relato 2, a sombra sem rosto. Meu nome é Carlos, e sou coveiro há quase uma década. Sempre achei que trabalhar à noite fosse algo tranquilo, até que comecei a notar algo estranho me observando. Uma noite, estava fechando um túmulo recente, já passava da meia-noite. O vento soprava forte, mas havia uma calma sinistra no ar. Enquanto jogava a última pá de terra, percebi algo se movendo no canto da minha visão periférica. Quando me virei, não vi nada, apenas lápides espalhadas no terreno. Senti um arrepio subir pela espinha, mas continuei o trabalho. A sensação de ser observado se intensificava à medida que a noite avançava. A cada passo que dava, ouvia o som de algo se arrastando atrás de mim, mas toda vez que olhava, só via sombras. Comecei a ficar paranoico, olhando constantemente por cima do ombro. Foi então que, de repente, eu o vi. Uma figura alta e escura, sem rosto, parada a poucos metros de mim, entre as lápides. Não se movia, apenas me encarava com um vazio opressor. Congelei de medo, incapaz de reagir. Tentei dar um passo para trás, mas tropecei. Quando me levantei, a sombra estava mais perto. Em pânico, corri para o depósito de ferramentas e tranquei a porta. Ouvi passos do lado de fora, como se algo estivesse circulando o local. Tremia incontrolavelmente, o suor escorrendo pelo rosto. Depois de alguns minutos de silêncio, criei coragem para olhar pela janela. Não havia ninguém. Respirei aliviado por um segundo, até que algo bateu com força na porta, fazendo-me pular de susto. A sombra estava ali, parada na entrada, imóvel, mas eu sentia sua presença ameaçadora. Fiquei preso ali até o amanhecer, ouvindo aquele barulho arranhando a porta. No dia seguinte, pedi transferência para o turno diurno. Nunca mais quis descobrir o que aquela sombra sem rosto realmente queria, mas sei que ela ainda está lá, esperando. Relato 3, o tumulto da cova. Meu nome é Ricardo, e nessa profissão, exumar corpos é parte da rotina, embora nunca seja algo agradável. Mas naquela noite, as coisas tomaram um rumo completamente diferente. Eu e meu colega, Marcos, recebemos a tarefa de exumar o corpo de um homem que seria transferido para outra cidade a pedido da família. Era um trabalho simples,
ou pelo menos deveria ser. Quando começamos a escavar, algo estranho aconteceu. Sentimos uma resistência incomum no solo, como se algo estivesse bloqueando o avanço da pá. Forçamos até finalmente abrir o caixão. O que vimos nos deixou horrorizados. O corpo não estava deitado como esperado. Estava retorcido, com as mãos pressionando o peito, como se estivesse tentando sair de lá. O mais perturbador foi o som que ouvimos em seguida. Gemidos abafados, vindos do fundo da cova. Olhamos um para o outro, incrédulos, tentando entender o que estava acontecendo. A pele de Marcos ficou pálida, e eu comecei a sentir uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse nos sufocando. Aos poucos, os gemidos se transformaram em gritos de dor. Eu me abaixei para examinar o caixão mais de perto e percebi que as unhas do cadáver estavam quebradas e ensanguentadas, como se ele tivesse tentado arranhar a tampa por dentro. O ar ao nosso redor parecia ficar mais denso, e de repente o caixão começou a tremer violentamente. Marcos gritou e saiu correndo, deixando as ferramentas para trás. Eu hesitei por um segundo, paralisado pelo medo, até que senti uma mão fria tocar meu ombro. Foi o suficiente para me fazer correr também. Não paramos até estarmos fora do cemitério. Nunca conseguimos explicar o que aconteceu naquela noite, mas sei que aquela cova guarda algo muito mais terrível do que um simples corpo. Desde então, evito passar por aquele túmulo, com medo de ouvir novamente os gritos que ecoam no fundo da minha mente. Relato 4. A última visita. Eu sou Antônio, e já me acostumei com as noites solitárias no cemitério. O trabalho de vigia é tranquilo, mas há noites em que o silêncio se torna opressor. Numa dessas noites, algo aconteceu que nunca mais esqueci. Eu estava na minha pequena sala de vigia, observando o cemitério através da janela suja, quando vi uma senhora idosa, vestida de preto, caminhando lentamente entre as lápides. Isso já era estranho por si só, pois o cemitério estava fechado. Saí da sala e caminhei até ela, preocupado. Chamei-a, mas ela não respondeu, apenas continuou andando. Aproximei-me mais, e foi aí que percebi algo estranho. Seus passos eram quase inaudíveis, como se ela estivesse flutuando. Quando cheguei mais perto, minha respiração parou. O ar ao redor dela estava gelado, e a luz da lanterna parecia se apagar perto da sua silhueta. Perguntei novamente se ela precisava de ajuda, mas não houve resposta. Ela parou diante de uma lápide. Quando me aproximei para perguntar novamente, ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei paralisado, sem acreditar no que acabará de ver. Olhei para a lápide, tentando entender, e quase caí para trás de susto. O nome na lápide era o dela. Aquela senhora estava morta havia anos. O frio na espinha foi o pior que já senti em toda a minha vida. Voltei correndo para minha sala de vigia, trancando a porta. Desde aquela noite, evito sair para patrulhar durante as madrugadas. Sei que os mortos podem voltar para visitar suas próprias sepulturas, e alguns, como aquela senhora, nunca realmente vão embora. Relato 5. O caixão que bate. Meu nome é Pedro, e trabalho como coveiro há mais de uma década. Nunca fui de acreditar em superstições, mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar tudo. Era o funeral de uma jovem mulher, Ana, que havia morrido tragicamente em um acidente de carro. O enterro foi tranquilo, os familiares estavam desolados, e o corpo foi colocado na terra sem nenhum incidente. No entanto, quando voltei para o local algumas horas depois para verificar o terreno, algo estranho aconteceu. Enquanto caminhava entre as lápides, ouvi um som abafado, um som que não deveria estar ali. Parei, tentando identificar de onde vinha. Foi então que percebi que o som vinha da cova recém-fechada. Meu coração disparou. Era um som rítmico, como se alguém estivesse batendo dentro do caixão. Meu primeiro pensamento foi que estava ficando louco, mas quanto mais ouvia, mais claro ficava o som. Parecia que alguém estava tentando sair. Pensei em chamar ajuda, mas algo dentro de mim me impediu. O medo me congelou. Senti um frio inexplicável no ar, como se a própria morte estivesse pairando sobre mim. Aproximei-me da cova e ouvi as batidas ficando mais fortes. Então, em um momento de pânico, ouvi um grito abafado, como se alguém estivesse implorando para sair. Meus instintos me mandavam correr, mas não conseguia me mexer. O som se tornava ensurdecedor, batendo contra minha mente. Tremendo, voltei correndo para o escritório do cemitério e contei ao administrador. Ele riu e disse que era impossível, que Ana estava morta há horas. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Desde aquela noite, evito trabalhar perto daquele túmulo, pois sempre que estou por perto, ainda ouço as batidas e os gritos.
É como se ela nunca tivesse realmente partido. Relato 6. A noiva da lua cheia. Meu nome é Alexandre, sou coveiro há 6 anos, e essa história nunca mais saiu da minha cabeça. Era uma noite de lua cheia, e o cemitério parecia um cenário de filme de terror. A luz da lua iluminava as lápides, criando sombras dançantes que me deixavam em alerta. Enquanto fazia uma ronda, notei algo incomum. Uma figura feminina, vestida de noiva, estava parada perto de um túmulo recém-fechado. O vestido branco, antes puro, estava sujo de terra e manchado de algo que parecia sangue. Cautelosamente, me aproximei, curioso e apreensivo. Perguntei se ela estava bem, mas ela não se moveu, apenas me encarou com olhos vazios, como se estivesse me atravessando. O ar ficou gelado, e um frio intenso começou a subir pelas minhas costas, como se uma mão invisível estivesse me segurando. Quando me aproximei mais, ouvi um sussurro quase inaudível, mas que ainda assim ecoou na minha mente: ajude-me. Assustado, pedi para que ela se afastasse, mas ao invés disso, ela começou a andar em minha direção. Cada passo dela fazia o chão tremer, e a lua parecia escurecer. Eu sentia que estava sufocando, e quando olhei para os lados, percebi que o cemitério, que antes estava quieto, agora estava cheio de murmúrios e risadas sinistras. Lápides começaram a se mover e sombras saíam delas, como se os mortos estivessem se levantando. A noiva se aproximou mais e seu rosto começou a se distorcer, como se estivesse se desintegrando, revelando uma carnificina de carne podre e ossos. Com um grito aterrorizante, a mulher lançou-se sobre mim, e a única coisa que consegui fazer foi correr. A sensação de suas mãos geladas quase me alcançando ainda me persegue. Desde aquela noite, evito fazer rondas em noites de lua cheia. Sinto que a noiva ainda está lá, em busca de alguém para compartilhar sua dor. Relato 7. O Homem do Chapéu. Me chamo Roberto, e sou coveiro há mais de 12 anos. Trabalho em um cemitério que tem uma história sinistra, e numa noite fatídica, eu soube disso na pele. Era uma noite comum, e o silêncio do cemitério estava pesado. Enquanto organizava as ferramentas no depósito, um som de passos chamou minha atenção. Quando olhei pela janela, vi um homem alto, vestindo um chapéu preto, caminhando lentamente entre os túmulos. Ele não parecia real, sua presença era envolta em uma aura sombria. Decidi ir atrás dele, convencido de que poderia ajudá-lo, mas quanto mais me aproximava, mais o homem parecia se afastar, como uma miragem. Finalmente, consegui alcançá-lo, mas ao chamá-lo, ele não se virou. O que eu vi, no entanto, me congelou. Seu rosto estava desfigurado, como se tivesse passado por uma tortura insana. Não havia emoção nos seus olhos, apenas uma expressão vazia que parecia olhar através de mim. No momento em que tentei tocar seu ombro, ele virou-se abruptamente, e uma onda de frio cortante invadiu meu corpo. Uma sensação de desespero tomou conta de mim, e senti que estava sendo puxado para o fundo de uma escuridão. Eu não conseguia mais respirar, o medo se apossava de mim. Sem pensar, corri em direção ao depósito, mas o caminho parecia mais longo do que o normal, e cada passo que eu dava era acompanhado por um eco distante de risos malignos. Ao chegar ao depósito, tranquei a porta e me escondi atrás de algumas caixas. Esperei, ouvindo os passos se aproximarem, seguidos de uma risada baixa e profunda que reverberava nas paredes. Aquela risada parecia estar dentro da minha cabeça. Quando finalmente amanheceu, eu não saí do depósito por horas. O homem do chapéu se foi, mas sua presença ainda me assombra. Desde então, cada vez que vejo um chapéu preto, sinto o frio na espinha e me pergunto se ele estará me seguindo novamente. Relato 8. O garoto que nunca foi enterrado. Meu nome é Fábio, e essa história aconteceu comigo há uns 5 anos. O cemitério onde trabalho possui várias histórias de almas perdidas, mas essa em particular me marcou. Certa noite, estava cavando uma cova para um enterro programado. A lua estava escondida atrás de nuvens, e o vento sussurrava entre as lápides, criando uma atmosfera opressiva. O trabalho estava avançando, e quando terminei de cavar, ouvi um som baixo, como se alguém estivesse chorando. Desviei o olhar e vi um menino de aproximadamente 10 anos, vestido com roupas muito antigas, parado entre as lápides, observando-me. Perguntei o que ele fazia ali, mas ele não respondeu. Apenas ficou me encarando com um olhar vazio, como se estivesse perdido. Fui até ele, mas a cada passo que eu dava, ele parecia recuar, sempre mantendo a mesma distância. De repente, ele começou a desaparecer, como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Desconcertado, voltei ao trabalho,
mas o choro continuava a ecoar em meus ouvidos. A sensação de que o menino estava ali me acompanhando era palpável. Tentei ignorar, mas a cada noite que passava, ele aparecia novamente, e o choro se tornava cada vez mais angustiante. Na noite seguinte, decidi confrontá-lo, perguntando quem ele era e por que estava ali. Ele se virou para mim, e naquele momento, seus olhos estavam cheios de tristeza. Eu não fui enterrado, ele respondeu, com uma voz fraca que parecia vir de muito longe. Fiquei paralisado. Naquela hora, percebi que o menino estava preso naquele lugar, esperando por um enterro que nunca aconteceu. Com o coração acelerado, tentei ajudar, mas ao me aproximar, ele desapareceu completamente, e eu me encontrei sozinho, cercado pela escuridão do cemitério. Desde então, toda vez que vou ao cemitério à noite, sinto que ele ainda está lá, perdido, esperando por um descanso que nunca chega. Relato 9. O grito da mulher enforcada. Sou Mateus, e essa é uma história que não consigo esquecer. Trabalho em um cemitério há mais de 10 anos, e há um túmulo que sempre me deixou inquieto. Ele pertence a uma mulher que se enforcou no século passado. Sua história de amor e traição ecoa por aquele lugar. Numa noite sombria, fui fazer a ronda. De repente, ouvi um grito cortante, como se alguém estivesse sendo torturado. O som reverberava entre as lápides e me fez gelar o sangue. Segui o som até chegar ao túmulo da mulher. O céu estava coberto por nuvens, e a luz da lua mal iluminava o caminho. Quando me aproximei, o ar ficou pesado, e um sopro frio passou por mim. Olhei em volta e, em uma árvore próxima, vi uma figura. Era uma mulher, pendurada por uma corda, balançando lentamente. Seus olhos estavam esbugalhados, e a boca estava aberta em um grito silencioso. Senti uma onda de pânico e uma necessidade urgente de fugir, mas minhas pernas não se moviam. Ela parecia se contorcer, e o grito aumentava em intensidade. Olhando fixamente, pude perceber que, ao invés de uma forma morta, havia algo mais. A mulher começou a se desmaterializar, transformando-se em uma neblina negra que se espalhou pelo cemitério. Assim que a névoa envolveu meu corpo, uma sensação de desespero me atingiu. A escuridão parecia entrar em mim, fazendo com que eu sentisse toda a dor que ela sofreu. Quando finalmente consegui me mover, corri em direção ao escritório do cemitério, mas a sensação de que ela estava me seguindo era incontrolável. O grito dela ainda ecoa na minha mente. Desde aquela noite, nunca mais passei pelo túmulo dela. O medo e a dor daquela mulher parecem estar eternamente presos ali, e não desejo fazer parte disso novamente. Relato 10. A procissão dos mortos. Meu nome é Vicente, e essa é a experiência mais aterrorizante que já vivi no cemitério onde trabalho. Era uma noite de neblina densa, e a escuridão parecia se fechar sobre mim como um manto pesado. As lápides, envoltas em sombras, pareciam ganhar vida própria, e a cada passo que eu dava, ouvia o som dos meus próprios pés ecoando no silêncio perturbador. Estava prestes a fechar o cemitério, quando, de repente, uma figura apareceu à minha frente. No início, pensei que era apenas uma ilusão causada pela névoa, mas à medida que me aproximei, vi que não estava sozinho. Uma procissão de figuras, todas vestidas com roupas antiquadas, caminhava lentamente pela neblina. Eram cadáveres, com rostos pálidos e corpos desfeitos, marchando em fila como se estivessem vivos. Olhos vazios me observavam, e eu sentia o peso de seus olhares, uma mistura de tristeza e raiva. O desespero tomou conta de mim. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo era avassaladora. Eu queria correr, mas as pernas pareciam presas ao chão. A procissão continuou avançando, seus corpos se movendo de forma sincronizada, como se estivessem em um ritual. Eles passaram por mim, e a cada movimento, o ar ao meu redor se tornava mais pesado, quase insuportável. Uma das figuras, uma mulher de vestido rasgado e cabelo desgrenhado, parou bem na minha frente. Ela se inclinou, e eu pude ver seu rosto, ou melhor, o que restava dele. Sua pele estava em decomposição, os olhos, grandes e esbugalhados, pareciam querer me devorar. Em um sussurro arrepiante, ela disse: "Nos encontramos novamente." Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um grito, e, em um impulso, finalmente consegui correr. Corri até a saída do cemitério, sem olhar para trás, meu coração batendo descontroladamente. O frio da neblina parecia me seguir, penetrando minha pele e fazendo-me sentir que a morte estava perto. Quando finalmente cheguei em casa, trancado e ofegante, pensei que estava a salvo. No entanto, o terror apenas começava. Naquela noite,
Acordei no meio da madrugada, sentindo uma presença estranha em meu quarto. As paredes pareciam pulsar e, ao olhar para o canto, vi a mesma mulher da procissão, parada, observando-me com seu olhar vazio. O terror tomou conta de mim, e eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Ela levantou a mão, e eu senti como se uma força invisível estivesse me apertando, como se quisesse arrancar a vida de mim. As noites seguintes foram um verdadeiro inferno. Cada vez que eu fechava os olhos, a mulher aparecia, mais próxima, mais real. Eu ouvia sussurros vindo das paredes, como se os mortos estivessem se comunicando. Os gritos da procissão ecoavam na minha mente, e a sensação de que não estava sozinho me perseguia a cada instante. Eu não conseguia dormir, cada ruído na casa me deixava em alerta, e a sombra da mulher se tornava cada vez mais opressiva. Um dia, desesperado, fui até um padre para pedir ajuda. Ele fez uma oração e me disse que eu precisava limpar a energia negativa em minha casa. Voltei para casa determinado, mas assim que entrei, uma onda de frio invadiu o ambiente. As luzes começaram a piscar, e a mulher apareceu novamente, mas desta vez, estava acompanhada por outras figuras da procissão. Elas cercaram meu quarto, e eu sabia que estava em perigo. Naquele momento, percebi que não poderia escapar. A entidade havia me marcado, e os mortos estavam determinados a me levar com eles. Quando as sombras se aproximaram, a mulher estendeu a mão e gritou: "Venha conosco. Você não pode escapar do que já é seu." A última coisa que lembro é de ter perdido a consciência sob o peso das sombras. Quando acordei, estava deitado no chão da sala, e a luz do dia entrava pela janela. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Sinto que parte de mim está perdida na escuridão, e que a procissão dos mortos ainda me persegue, mesmo em meus sonhos. O medo me acompanha, e não consigo me livrar da sensação de que, a qualquer momento, eles voltarão para me buscar. A escuridão é profunda, e o cemitério, agora, não é apenas um local de trabalho, mas um portal para o que há de mais sombrio na existência. E aí, galera, o que vocês fariam nessa situação? Já passaram por algo parecido? Deixe aí nos comentários, e se gostou dessa história assustadora de Minas Gerais, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!